Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Freire, eu sou do CECLIMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SDS. Eu tenho algumas perguntas que, enquanto os palestrantes e também o próprio moderador foi falando, eu fui anotando alguns pontos que considero chave. Começando pela questão da própria moderação, mas que fez uma boa introdução a respeito dos diversos temas estruturantes aqui para a região amazônica, gostaria que, se o senhor pudesse, senhor Viola, falar um pouco sobre a questão da estratégia de transporte, infraestrutura e desmatamento, porque a gente sabe que tem o famoso PAC, né, do governo federal, que tem como perspectiva um crescimento econômico, melhoria de igualdade social e econômica, porém a gente sabe que também, se não for feita de uma forma adequada, pode gerar um grande dano ambiental para a região. Agora também, só algumas perguntas, né, em relação à questão da pesquisa, que o senhor Adalberto Val comentou. Eu gostaria de ver como o INPA vê a questão de uma pesquisa mais direcionada dentro da instituição, porque a gente sabe que a ciência ela tem tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada. E como direcionar pesquisas dentro de um instituto nacional como esse? É uma coisa aceitável e tida como até uma estratégia da instituição, ou realmente tem uma neutralidade nessa forma de direcionamento? Por exemplo, com a questão da economia florestal, se existe uma linha de trabalho de pesquisa direcionada para a economia florestal para ajudar a identificar possíveis produtos e serviços a serem apresentados para o mercado, assim como a questão da agropecuária sustentável, linhas de pesquisa como fazer um pasto mais sustentável, a questão do sistema agroflorestais e também a cooperação com outras entidades como, por exemplo, a Embrapa, né? E minha última pergunta para o BNDES é aquela questão, como o próprio senhor Sérgio Vergelin comentou nos primeiros slides, as linhas de investimento do banco, ficou muito explícito ali, né, grande escala focada para a questão de petróleo e gás natural. E agora, nessa grande pauta do Brasil, em relação ao pré-sal, como que fica essa questão de economia de baixo carbono e grandes investimentos na questão de petróleo, gás natural, que são recursos que a gente considera não limpos, né, e recursos fósseis? Como que isso é considerado dentro do banco? Obrigado. Tem mais alguém? Não. Ah, tá tudo bem, por favor. Eu sou o Rigoberto Pontes, sou técnico da Agência de Desenvolvimento Sustentável. Minha pergunta é para o Dr. Sérgio, do BNDES. Sobre a questão da linha de financiamento para infraestrutura. O governo do Estado tem um programa de apoio ao escoamento e à comercialização do pescado de áreas manejadas. Um dos grandes gargalos é a falta de infraestrutura básica lá na própria comunidade, ou seja, embarcações adequadas para acondicionar e transportar esse pescado para os mercados, questão de flutuantes que possam fazer o manuseio primário lá no local, fábrica de gelo, etc. Apesar do ASDS, ou a própria Fundação Amazonas Sustentável, vem fazendo esforço para suprir essa deficiência, as associações de pescadores, colônias e até cooperativas ainda carecem muito dessa infraestrutura. Gostaria de saber se nessa linha de financiamento do BNDES tem alguma linha especial para atender esse segmento. Ok, muito obrigado. Então passamos agora para a resposta. Pode começar, Adalberto. Vamos lá, então. Eu tomei nota de alguns pontos aqui. Eu vou
sempre assim. A gente começa respondendo as perguntas mais fáceis e vai para as mais difíceis. E eu vou começar respondendo a pergunta do Rodolfo. Rodolfo, esse valor e essa informação de fato me deixa mais preocupado e menos tranquilo, porque nós precisamos de muitos robôs e muito mais do que 600 mil dólares para resolver a questão de capacitação de pessoal na Amazônia numa escala compatível. Eu insisto muito nesta palavra, escala compatível com as demandas que nós temos, não só dos 25 milhões de brasileiros não indígenas que nós temos aqui, mas também das populações indígenas que nós temos na região. Portanto, eu acho que a gente precisa expandir isso de forma bastante mais significativa para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável com a floresta em pé. É verdade, numa coisa nós concordamos. Precisamos trabalhar fortemente para conservar a floresta. E eu acho que ninguém melhor do que as populações que vivem no coração da floresta fez isso até hoje. Portanto, eu acho que, claro, reconhecer isso é extremamente importante. Mas nós precisamos também, e esse é o papel da ciência, estar à frente do seu tempo. E o momento que nós vivemos é um outro momento. É um outro momento. Nós temos problemas conjunturais que hoje perspassam a Amazônia como um todo, que precisam ser resolvidos. Por exemplo, a questão do efeito das mudanças climáticas, por exemplo, sobre a malária. Nós temos essa informação? O aumento de 1-2 graus Celsius vai afetar as populações, as metapopulações de vetores da malária na Amazônia? As informações preliminares indicam sim. Nós vamos ter problemas extremamente sérios. Portanto, nós precisamos avançar no sentido de desenvolver tecnologias para proteger essas populações que aqui vivem. Vai haver efeito dessas mudanças climáticas sobre a produção de pescado na Amazônia? A temperatura é fundamental para o processo reprodutivo dos peixes. 80% da proteína consumida aqui vem dos peixes. Portanto, nós precisamos ter essa informação disponível para que as intervenções dos governantes sejam efetivas de forma mais robusta e menos na tentativa do acerto e do erro. Portanto, eu acho que a gente precisa sim trabalhar e considerar a questão da escala na Amazônia. Essa questão, para mim, ela é fundamental, fundamental. Sobre a questão das políticas públicas, eu fico desesperado com uma questão que foi colocada logo no comecinho. A questão foi usada como exemplo, a questão dos saberes tradicionais. O conjunto de informações que nós temos, que temos hoje contida nestes saberes tradicionais, é de fundamental importância e precisa ser protegido. Agora, nós, por outro lado, por conta de algumas colocações desse tipo, a gente tem desenvolvido algumas leis no Brasil que têm servido apenas para atrasar todo o processo de desenvolvimento. Por exemplo, a questão da coleta de material biológico para as pesquisas científicas. Tá certo? Hoje no Brasil, há uma dor de cabeça imensa para conseguir autorização para a coleta de um exemplar de Anopheles, que é o mosquito que transmite a malária. Eu posso ir ao rio coletar um peixe para comer, mas não posso coletar um peixe para levar para o laboratório para fazer a pesquisa científica. Portanto, essa questão dos marcos regulatórios, que eu chamei a atenção na minha fala, é de fundamental importância, que regule a questão dos acessos aos saberes tradicionais. Precisamos, de forma efetiva, proteger isso, mas não proteger apenas dos brasileiros. E é isso que a gente vem dizendo. A gente tem trabalhado, às vezes, como se colocássemos uma cerca em torno da Amazônia e isso fosse proteger a Amazônia. Só que essa cerca serve apenas para o lado brasileiro. A Amazônia, como o Maurício ressaltou muito bem, ela não é só brasileira. A Amazônia se estende para os outros países e nós não fazemos leis para os outros países, nós fazemos para o nosso país, tá certo? E aí eu pergunto, fazemos as leis para proteger a biodiversidade, mas quando o navio vem aqui e carrega água de lastro, o que está sendo levado para outro lado do mundo? Quando nós exportamos os elementos todos, por exemplo, frutas, artesanato, que tipo de informação está contida nesse material? Quando a andorinha canadense vem para cá e enche seu bucho de inseto aqui na Amazônia e volta para o Canadá, o que ela está levando? Não tem plaquinha no céu que mande a andorinha derrubar as coisas que ela está levando.
Portanto, são leis que a gente precisa pensar e ouvir os cientistas nesse aspecto para poder dar robustez a essas questões todas, inclusive na questão do acesso aos saberes tradicionais.